Precisaria de muitas palavras para registrar aqui, nessa última noite de plenária, a minha gratidão e o meu carinho, desenvolvido, ampliado, aprofundado nesses 3 dias de convivência, amanhã indo para o 4º dia, não é? E eu louvo a Deus pela oportunidade, agradeço muito ao pastor Sancler, ao pastor Manu, pela confiança em proporcionar a oportunidade de ministrar a vocês. Eu tenho dito nos workshops de homilética, né, de pregação pela manhã, que a atenção de um ouvinte hoje é um dos bens mais preciosos que a mídia pode ter, não é? Paga-se milhões para alguém prestar atenção naquilo que está sendo dito. E nós, pastores, temos isso, eu diria, de graça, né? Nada é de graça, não existe coisa grátis no mundo, mas é um privilégio muito grande ter a sua atenção nesses dias, e tem sido uma alegria realmente muito, muito edificante para o meu coração, a acolhida, a hospitalidade, o amor de vocês. Eu repito hoje, na última noite, que eu disse na primeira, anteontem, eu fico mais confortável aí, como vocês, ouvindo alguém falar alguma coisa que me ensine. A tarefa de ensinar te deixa... O desconforto é virtuoso, não é algo que faz mal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu prefiro aprender do que ter que ensinar. Ensinar é uma responsabilidade, ainda mais para o pastor, não é? Que, como eu, é um bicho meio esquisito, não é? E ter de dizer alguma coisa para quem está o tempo todo também aprendendo, lendo, estudando, criticando, avaliando, só quem já passa por aqui sabe, não é, o peso que é ensinar a quem já tem aprendido tanto quanto, não é? Então eu vim mais abrir o meu coração, compartilhar também das minhas expectativas. Tem sido quase um trava-língua, né? Porque cada um que me pergunta o que vai falar hoje, eu disse assim, anteontem eu falei sobre ontem eu falei sobre hoje eu vou falar sobre amanhã. Então, na matemática o negócio não fecha, né? Porque você fica assim, não, peraí, ontem, hoje, mas é o tema que vocês inventaram, eu tenho que me virar nos 30 aqui, né? Para resolver essa matemática confusa, de que num dia eu falo de ontem, no outro dia ontem eu falo de hoje, e hoje eu falo de amanhã, e aí vem amanhã. E aí amanhã, né? Que amanhã de fato é o amanhã. E como é que vai ser? O que vai acontecer amanhã? E é sobre isso que eu queria refletir, sobre o amanhã. E quero deixar um texto então com você, é um texto que algumas vezes ele pastoreou meu coração, e quando esse tema me foi proposto, eu não tive como fugir desse texto. Você, como pregador, já teve essa experiência. Parece que o texto te persegue, não é? Você recebe um tema em determinado congresso, um evento, uma possibilidade de falar sobre alguma coisa, e aí de repente um texto bíblico surge diante de você e você fala assim, será que é isso? E você fica naquele primeiro momento uma incerteza, uma dúvida, e aí quando você para refletir de novo, senta para estudar mais um pouco, aí vê uma coisa, vê outra, mas aquele texto te persegue. E aí um detalhe nesse texto confirmou que, como ele pastoreou meu coração já algumas vezes nesses 28 anos de ministério pastoral, eu acredito que tem algo para a sua vida também nessa noite, já que nós estamos querendo nos preparar para amanhã, quando esse retiro termina e você volta para a luta. Talvez alguns poucos privilegiados aqui, como eu vi, alguém compartilhou comigo que vai emendar em um período de férias, nesse finalzinho de mês, com a esposa e tal, e vai curtir mais uns dias de descanso. Mas a massa daqui, como eu, amanhã já volta para a realidade, já tem que pensar no que vai pregar domingo, já vai se encontrar com aquele diácono mala, com aquela irmã que pega no seu pé, com aquele jovem que te dá dor de cabeça, com aquele músico que não vai, que você sabe que vai furar com você no domingo, e você já começa a voltar à realidade do vizinho, que implica com o som da igreja, o carro que para na frente da garagem do vizinho, e aquela realidade do dia a dia ministerial que te consome, que te exaure, que te esgota, que te cansa. E na realidade que temos construído do ontem, do hoje e agora olhando para o futuro, a grande questão que temos é que aquilo que nós experimentamos refletindo sobre o hoje é, na verdade, a antessala do que está por vir. Aquele mundo que vislumbramos ontem, que definimos e sistematizamos como um mundo complexo, um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo incerto, um mundo ambíguo, um mundo não linear. Ou seja, a coisa está bem arrochada. E ainda que a gente fale do hoje, eu fico pensando, caramba, e o que será amanhã? Aquele clichê, se hoje está assim, imagina daqui a pouco.
E quanto ao amanhã, a gente precisa lembrar de algumas coisas importantes para que a gente dê o próximo passo. Não quero fazer uma salada de textos, mas quando eu penso no amanhã, eu aspiro chegar lá no fim da linha, como o apóstolo Paulo chegou, quando ele disse naquelas 3 maravilhosas afirmações conclusivas do seu ministério. Aquela pena escreveu pela última vez suas palavras ao seu filho na fé, ao seu amigo Timóteo, dizendo: eu lutei as lutas boas, eu fui até o fim da corrida, e eu guardei para mim o que de mais precioso podia, a fé. Quando eu olho essas 3 afirmações, eu percebo que o apóstolo Paulo poderia ter resumido numa única afirmação: valeu a pena. A minha vida valeu a pena. Talvez um epitáfio bom, simples e profundo, para nós que queremos chegar no amanhã com o sucesso que de fato agrada e faz sorrir o rosto de Deus. A sua vida valeu a pena. Quando eu penso no amanhã, eu me desafio a olhar no futuro e aí então, finalmente, contemplar pelo retrovisor e dizer como Paulo: valeu a pena. Mas para que isso chegue e aconteça de uma forma completa, o amanhã traz consigo tantos mistérios. E ao mesmo tempo é tão assustador pensar no que está por vir, que então eu me coloco num momento especial na vida de Elias, quando também para ele o amanhã foi de assombro. Em 1 Reis 19, você conhece bem esse texto, Elias empreende uma fuga diante da ameaça que Acabe e Jezabel decretam contra ele. E há um detalhe interessante aqui, um detalhe que para nós é o nosso ponto no versículo 2, quando eles dizem, manda dizer a Eliseu, Jezabel, né? Aquela mulher que em Apocalipse personifica o próprio Satanás, chega para os seus emissários e manda dizer para Elias: olha, Elias, que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Então agora Elias tem diante dele uma sentença. O futuro está obscuro, o futuro é um futuro de incertezas, um futuro ameaçador, um futuro de morte. Então, a partir do versículo 3, Elias empreende a sua fuga. É curioso pensar que Elias tinha acabado de viver uma teofania fantástica. O capítulo 18 descreve Elias vivendo um momento de retiro como este. Um campeão diante de 200 profetas de Baal. Viu um altar encharcado se consumir como se fosse álcool que tivesse encharcado aquele lugar, com fogo que desceu do céu. E ele mata a espada os profetas de Baal, e aí causa a fúria dos inimigos do povo de Deus. É verdade, o mundo sem Deus vai se tornando cada vez mais nosso adversário. Adversários visíveis e invisíveis, e quando pensamos sobre o amanhã, não há como ignorar as ameaças que também pairam diante de nós, os riscos que correremos, os medos que enfrentaremos, as incertezas que viveremos. E o texto bíblico que relata a experiência de Elias em fuga tem muito a nos ensinar e nos preparar como pastores batistas, como servos e servas, esposas também, casais aqui reunidos, acerca deste amanhã tão assombroso. Talvez como o pastor Eromir, que foi ameaçado a bala, muitos de nós também, de uma forma até metafórica, sabemos que a guerra está cada vez mais violenta contra nós. E amanhã? E amanhã, quando nós fecharemos a conta, faremos o check-out, acertaremos a conta lá das bebidas todas, tudo que consumimos aqui, para ir embora em paz e santidade. Mas você vai encontrar a sua igreja, alguns vão encontrar a sua família, de volta à realidade. Muitos queriam, como os discípulos de Jesus, dizer assim, vamos montar uma tenda aqui, esse teleférico é tão gostoso, subir ali é um silêncio danado. Hoje eu fui, eu peguei o finalzinho, fui o penúltimo da fila. Teve um pastor que foi depois de mim e fechou a conta ali.
Eu fiquei ali pensando, gente, que coisa maravilhosa, um silêncio aqui, não ouço nem o barulho do motor. Eu queria ficar aqui dando voltas e mais voltas e nunca mais sair daqui. Faz sentido, né? Mas eu tenho que voltar. Minha esposa me espera, minha filha conta comigo. Minha igreja está lá, dizendo já, mandando mais mensagem, pastor, o senhor aqui faz muita falta. Que bom que ainda está assim, né? Amém, né? Glória a Deus. Já pensou e disse, pastor, tem mais um retiro do senhor aí não? Dá uma paz para a gente quando o senhor está. Como é bom a gente receber algum dessas manifestações de que a gente faz falta. Mas a verdade é que o peso às vezes é tão grande, o cansaço é tão intenso, o esgotamento é tão iminente, que você fala assim, ou eu fujo e não volto nunca mais, ou o Senhor acaba logo com essa história. Pastores, talvez para muitos de nós aqui, seja hoje ou em algum momento a gente vai viver como Elias. O amanhã é uma ameaça iminente de morte. E como então fazer? Vamos ler o texto, 1 Reis 19. Vamos ler a partir do versículo 3, porque o 2 eu já resumi aqui, e a gente vai a partir do 3 até o final, no versículo 18, no trecho do versículo 18. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias, vá, volte o caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael como rei da Síria, unge também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O texto começa com uma definição emocional de Elias. Elias sofreu o que a psicologia chama de sequestro emocional. Ele permitiu que os seus sentimentos sequestrassem suas emoções, dominassem seu intelectual e a sua capacidade de raciocinar, e ele então foge como sendo para ele a única reação diante daquela ameaça que estava prometida para amanhã. Portanto, eu quero convidar você a caminhar comigo nessa reflexão bíblica, que muitas vezes cuidou do meu coração, e eu desejo em nome de Jesus que cuide do seu coração hoje também, preparando você para amanhã, quando eu volto para o Rio e você volta para a sua cidade, para o seu contexto. E eu não quero assustar, não é meu papel aqui, é apenas lembrar você que somos todos humanos, frágeis e fracos, como Elias. E basta uma noite, depois de uma grande experiência triunfante,
para que pela manhã somos tomados por uma notícia que nos assombra. Você já teve experiências como essa? Um domingo extasiante, igreja lotada, feliz da vida, um louvor que nos leva lá para o céu, ou o céu desce até a gente, Josmar. Você fala assim, aqui está bom demais, e segunda-feira você acorda com um telefonema. Pastor, você sabe o que aconteceu? Ou alguém morreu, ou alguém brigou, ou chegou uma intimação na igreja, ou alguém está apostatando, está traindo, está adulterando, e você, na segunda-feira você se dá conta que a igreja não é o culto. A igreja somos nós, e somos muito difíceis. Você sai de férias com medo de voltar. Você tem essa síndrome também? Porque o seu vice-presidente arruma de fazer reunião toda vez que você sai de férias. O presidente do Ministério Diaconal sempre tem uma coisa para alinhar quando você não está na igreja. E aí alguém liga, ó pastor, está tendo umas reuniões aqui, o senhor vai demorar muito aí? 30 dias mesmo de férias? Pronto, acabou suas férias. Não tem mais descanso. Você fez a reserva para 30 dias ficar fora, você fala assim, acabou. A esposa não tem mais você, seus filhos não tem mais você, porque a sua cabeça já não é mais das férias, é da igreja que está pesando sobre os seus ombros, e você tem uma ameaça como a de Jezabel. Quando você voltar, a gente pega a sua cabeça e tira ela. E quando o problema não é interno, é externo. É essa sociedade vil, ímpia, má, que persegue cristãos, que debocha da palavra, que atenta contra os nossos valores, que duvida da nossa moralidade, da nossa espiritualidade, que, como eu disse ontem, coloca a Bíblia no banco de rezas e diz, isso não me interessa o que isso aí prega e fala, eu quero viver do meu jeito, e isso causa no nosso coração um cansaço, o esgotamento. Chegando ao ponto de Elias dizer, não quero mais viver. Como eu sofro quando chegam notícias como essa de colegas que não aguentaram o peso da vida. E antes que seja tarde demais, a gente precisa gritar por ajuda. E antes disso, talvez ler a Bíblia mais uma vez e dizer, o Senhor não me abandonará. E é o que Elias vai nos ensinar aqui. Mas primeiro é preciso que você tome cuidado com 4 evidências de que você está sendo ameaçado pelo medo e pelo amanhã. Primeiro porque Elias prefere acreditar nos seus sentimentos do que na sua memória. É por isso que Jeremias cantou lá em Lamentações 3, quero trazer à memória o que me dá esperança. Como Elias, nós também muitas vezes permitimos que a nossa racionalidade se apegue muito mais aos sentimentos, e às vezes os sentimentos são falsos, porque aquilo que você sente não é necessariamente aquilo que é realidade. Isso é tão terapêutico, você parar para refletir se o que você está sentindo realmente é a realidade. Eu sei que a ameaça era real, mas como Jeremias, agora está fácil olhar do alto aqui do púlpito e dizer para Elias, que bobeira você, cara. Traz a memória, ontem, anteontem, você estava matando os profetas de Baal, agora você está com medo de uma rainhazinha aí que está prometendo tirar a sua vida. Mas eu sou como Elias também, porque eu também muitas vezes acredito nos meus sentimentos. Muitas vezes eu estou preocupado e deixo-me levar pelo que os outros pensam acerca de mim. A minha autoestima está lá embaixo e eu me deixo sucumbir, sequestrar por esses sentimentos que nem sempre retratam a realidade. E a realidade é de um homem escolhido por Deus, uma promessa que Deus lhe deu de fazê-lo profeta e de guardá-lo e sustentá-lo até que tudo terminasse. Mas a primeira falácia que Elias caiu, a armadilha que ela caiu, foi acreditar nos seus sentimentos. Ele teve medo e o seu sentimento levou a uma fuga. O segundo erro de Elias aqui é quando Deus ouve o seu clamor, diz o texto que ele para embaixo da árvore, sente vontade de morrer e ele ora a Deus e fala assim, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Segunda armadilha que te levará amanhã ao esgotamento. Eu quero que isso não aconteça em nome de Jesus. Todos nós podemos correr esse risco. A gente se compara aos outros.
Elias olha para os seus próprios pais e diz assim: eu não sou melhor do que os meus pais. Olha, eu estava ali conversando agora com os irmãos na fila da janta, e alguém me perguntou sobre meu pai, alguma coisa, e disse: olha, eu tenho muita alegria e eu sou tão menor do que meu pai, mas eu sou diferente do meu pai. Talvez o ajuste de consciência é você ter uma percepção de que nós nunca seremos iguais. Somos diferentes. Mas quando você se autoexamina e constata, no senso comparativo, de que haverá sempre alguém melhor do que você, isso pode adoecer a sua alma. Porque haverá alguém melhor do que você. Sempre. O problema é quando você se compara e não vê em você nenhuma virtude, nenhum valor, nenhuma possibilidade. Esquece que daquele dia ou aquela noite, sei lá, num acampamento, num retiro, num culto da noite, em que você, comovido, contritado, constrangido, quebrantado diante de Deus, disse: Senhor, eu quero o Evangelho para a minha vida. Você abraçou isso. Você abraçou porque acreditou que essa era a melhor opção para você. E o Evangelho moveu você a entender que a sua vida só teria sentido na vocação do pastoreio. E aí agora você orbita um universo onde tem pessoas que são melhores do que você. Mas olha, acredite, também tem pessoas que são muito piores do que você. Mas não há virtude em você se achar melhor do que os outros. Como também não há nenhuma virtude em você se achar pior do que alguém. O problema de Elias é que ele olhou para o lado. Ele começou a focar a sua atenção no seu fracasso, ou nesta sensação de fracasso causado pela ameaça, pelo engano dos seus sentimentos. Então a segunda armadilha que ele caiu foi a comparação. Nós temos um problema entre nós. A gente olha para o vizinho, a grama do vizinho está sempre mais verde, a igreja dele é mais bonita, o culto é mais organizado, o ministério dele é mais completo, a equipe dele é mais fiel, os diáconos são melhores, o salário é maior, a quantidade de membros é maior. E isso muitas vezes, se você não tiver estrutura emocional e espiritual, você sucumbe. Você se entrega. E você terá sempre motivos, porque os adversários existem, e o adversário, ele gosta dessa brincadeira de dizer para você assim: você não vale nada. Então Elias estava sucumbindo ao seu esgotamento porque ele acreditou mais nos seus sentimentos do que na realidade dos fatos que estavam a seu favor. Ele se compara com os outros. E depois, mais adiante, a terceira armadilha, lá no versículo 10, quando Deus pergunta para ele assim: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí Elias responde assim: Senhor, é o seguinte, eu tenho sido zeloso, mas o teu povo, esse aí, deixaram a aliança, derrubaram os altares e mataram os teus profetas à espada. Parece-me que Elias está colocando sobre os seus ombros responsabilidades que não são dele. Nós, pastores, carregamos fardos, cargas, a gente leva cargas uns dos outros, mas isso não significa culparmos-nos pelo fracasso dos outros, pelos erros dos outros, como se fossem os nossos erros. Já basta os nossos próprios erros, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, eu sou miserável, porque eu sei que o que eu quero fazer eu não consigo fazer, e o que eu não deveria fazer eu acabo fazendo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então Paulo tinha uma consciência já da sua falibilidade, da sua humanidade, e isso já era suficiente. E o que Elias estava cometendo aqui, caindo numa armadilha de achar que o povo ser do jeito que era, fazer o que fazia, matar como matava, era culpa da sua incapacidade. Eu não estou dando conta disso. Se você é gente como eu, você certamente várias vezes já sentiu isso assim. Eu não estou dando conta. Senhor, que igreja é essa? Como é que eu não consigo dar um jeito nisso? E você se culpa, se minimiza, se fragiliza, muitas vezes se penitencia. E agora Elias está trazendo para seus próprios ombros a culpa e a responsabilidade pelo pecado do outro. E isso estava levando a um abismo. Se você observou o texto, olha, ele sai para o deserto, vai andando, depois para, ele deita embaixo da árvore, dorme.
Psicologicamente é o sono da fuga, aquela coisa assim, vou dormir e eu acho que quando acordar vai estar tudo resolvido. Nós temos esse problema, né? Eu vou dormir e esperar que a coisa se resolva. É o chamado sono da fuga. Aí ele levanta, aí vai para a caverna. Parece até Jonas fugindo da presença do Senhor. Desce para o porto, do porto para o navio, do navio para o porão, do porão para o mar, do mar para a barriga do peixe. Percebe que quando está fugindo de Deus, é uma curva, é um declínio, é uma curva descendente, exponencial. E a gente precisa em algum momento entender que esse movimento precisa ser interrompido por aquilo que nós hoje conhecemos de forma completa, que é a graça que nos fortalece. Então não caia nessa terceira armadilha de trazer sobre os seus ombros a culpa de um povo que sempre será um povo. Gente difícil, complicada. A gente está muitas vezes como Elias, dizendo assim, Senhor, esse povo não tem jeito. E aí sabe o que você pensa em resolver? Vou mudar de igreja, vou mandar currículo, fala com o executivo da ordem, fala com o executivo da convenção. Estou cansado aqui, arruma uma igreja, esse povo aí está demais. Não aguento mais isso aqui. E aí você descobre, um ano e meio depois, que só mudou o teatro. A plateia é a mesma, os personagens são os mesmos e o enredo é o mesmo. Porque, gente, é igreja. Então, se você não tratar o seu coração, a sua mente, renovar a sua vida, o amanhã será sempre esse constante declínio. Esse abismo que vai se intensificando, que te vai levando ladeira abaixo, para um dia, como Elias, diz assim, não quero mais. Então, para que amanhã seja renovado, cuidado com essas 3 armadilhas. E uma última armadilha que esse texto mostra. Elias diz assim para Deus, só fiquei eu. Cuidado com a solidão. Você não é sozinho. Você não está sozinho. Mas muitas vezes a armadilha de achar que só nós pensamos assim, só nós queremos assim, só a gente faz do jeito certo, só a gente sabe o que é bom, só a gente coloca uma carga sobre os nossos ombros e sozinho a gente não faz nada. E Elias estava caindo nessa armadilha de ver-se sozinho. E viu que foi algo intencional, porque o texto diz que ele saiu com seu servo, mas na primeira parada falou assim, fica aí que agora é sozinho. A gente precisa de alguns momentos de solitude, mas é diferente. É o quarto secreto, é diferente. É a caminhada no deserto, é diferente. A questão aqui é que Elias ele derrama a sua alma diante de Deus e fala assim, olha, estou sozinho nisso aqui. É uma queixa. É uma constatação de que ele olha para o lado assim, ninguém está comigo, ninguém é por mim. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele escreve assim, nesse mesmo momento onde ele faz o seu canto do cisne e ele diz que a vida dele valeu a pena, ele traz na memória um momento doloroso. Lá em 2 Timóteo 4, 17 e 18, ele fala assim, Alexandre me fez muito mal. Quando em minha defesa eu fui diante dos magistrados, lembra que ele falou? Ninguém apareceu para me defender. Ninguém. Queridos, a gente precisa muito uns dos outros. Por isso, um momento como esse é tão importante. Por isso que as brincadeiras do quarto, do futebol, da sinuca, do videogame, por isso que quanto menos a gente tiver na agenda, desculpa, mano, não estou fazendo crítica não, porque tem sido tão gostoso estar aqui, o workshop tem sido tão proveitoso, não estou dizendo que vocês esvaziar a agenda não. Mas eu estou tentando incentivar você a que quando não tiver essa agenda, que você se aproveite ao máximo para estar com alguém, abrindo seu coração, chorando talvez, rindo, desopilando o fígado, contando história, rindo, comendo também, fazendo gol nos outros. Oh, aleluia! Porque o ministério, ele é por natureza uma experiência muito solitária. Muitas vezes você leva para casa, no coração e na mente, coisas que você sabe não pode nem compartilhar com a esposa. Esposas, vocês precisam saber disso. As situações que o seu pastor que o seu marido nunca vai poder falar para você. Porque são questões éticas. Ou então são questões que ele não quer contaminar o seu coração. Porque eu sei que vocês, esposas, e testemunho da minha esposa, ela fala assim, querido,
quando fazem com você, eu sinto mais ainda. E às vezes a gente faz isso para poupar vocês. Porque a gente fala, às vezes, que alguém ofendeu a gente, mandou uma mensagem no WhatsApp braba, você vai ficar com raiva dessa pessoa. A gente quer proteger o seu coração dessa amargura, desse ressentimento. Então, o ministério muitas vezes é igual o de Elisa aqui. Estou só eu, Senhor. E essa armadilha te leva ao esgotamento. Paulo viveu isso também. Estou sozinho aqui, ninguém me defendeu. Mas que bom que tenha o contraditório da história. E esse texto, para mim, a beleza dele está na humanidade de Elias, que identifica-se comigo e eu com ele, mas mais ainda a glória da manifestação de Deus cuidando de Elias e dizendo a ele: Elias, você tem amanhã e você tem depois de amanhã. Primeiro porque quando Elias sai nesse sono de fuga e Elias tenta colocar um ponto final da sua vida, ele se depara com aquilo que seria nesse contexto aqui a misericórdia e a graça de Deus. E vem então a primeira interferência de Deus na vontade de Elias, porque diz o texto que Elias teve vontade de morrer. E qual foi a vontade de Deus? Descansa, Elias. Aquilo que para Elias era o sono da fuga, tinha um propósito de Deus para cuidar do coração dele, da alma dele, do renovo dele. Então diz que ele deitou, dormiu, e aí sabe que apareceu? Um anjo. Um anjo colocou diante dele um pãozinho assado, quentinho, e uma água fresca. E não tem coisa nada melhor do que uma água fresca. O São Cléber me encheu de garrafa aqui, agora eu vou levar para o quarto. E não existe nada melhor do que um pãozinho assado. E naquela época não tinha fogão a gás, era a lenha mesmo. Deus deu para Elias um pãozinho assado e falou assim: meu amigo, você está querendo colocar um ponto final na sua carreira? Eu vou te dar só uma vírgula, que é uma pausa para você respirar. Porque na segunda vez que o anjo levanta, acorda Elias e fala assim: a viagem é longa. Elias queria botar um ponto final, mas a vontade de Deus é que a viagem continuasse, fosse longa ainda. Então o que Deus faz? Renova a força. Olha o que diz o versículo 8. Com a força daquela comida. Quem deu a comida? Deus. Deus deu a Elias um pão quentinho e uma água fresca para dizer: meu amigo, eu estou com você aqui nesse momento. E eu vou começar a mostrar para você que nossa caminhada é longa. E Deus manda pão quentinho. Eu tenho certeza que você já comeu alguns pães quentinhos de Deus. Eu lembro de uma vez, dentre tantas, mas essa eu sempre me lembro, porque fazia parte de um contexto de cansaço. Eu estava no gabinete pastoral da igreja anterior, na freguesia do governador. E na minha clínica pastoral, combinado com a minha secretária, sempre que eu chegar, eu queria ver a agenda de quem eu ia conversar, nos horários daquela tarde. E quando eu olhei a agenda na mesa, não tinha ainda o advento do WhatsApp, nada disso, era uma coisa mais analógica, mais impressa, né? Aí quando eu sentei à mesa e vi, eu falei: essa irmã vem aqui hoje. Você tem na sua igreja aquela pessoa que te esgota? Ela só vai conversar, mas ela suga a sua energia. Você tem também? Achei que era só lá comigo. Cara, quando eu olhei essa irmã, ela não era uma irmã idosa não, era uma jovem senhora. Mas ela, rapaz, você tem uma ideia? Eu nunca fui pastor no interior, em realidade não urbana, mas às vezes lá no Rio tem um contexto fora do centrão, né, da cidade. E quando eu fui pastor em Bangu, tinha uma irmã que ia me contar cada causa. Um dia o filho dela pegou um cavalo que era dos traficantes e levou para casa. E ela foi me perguntar o que ela devia fazer. Então a gente se vê com cada coisa, né? Às vezes eu me identifico com alguns ministérios aí não urbanos, porque o Rio de Janeiro tem um negócio meio maluco, né? E aí lá em Bangu, essa irmã entrou no gabinete com essa causa, né, pastoral. Pastor, meu filho, ele tinha envolvimento lá com bebida, não era droga, não era bebida, mas um menino meio doido. E ele achou um cavalo lá na rua e levou para casa. A casa tinha um quintalzão, era uma chácarazinha, né, em Bangu. E quando a mãe descobriu, o cavalo era do traficante do bairro. E ela foi me perguntar o que fazia. Eu falei: vó, bota na rua. Perguntar para o pastor o que faz com um cavalo tirado da rua que era um traficante. Gente, isso cansa ou não cansa? E aí essa irmã, aí foi no segundo ministério. Essa irmã estava na lista do gabinete e eu estava cansado demais aquele dia.
Era aquele dia que eu fui na força do ofício mesmo. Na honra da firma, como a gente diz, né? E quando eu olhei, eu pensei, essa menina aqui, não, ela vai me cansar demais, eu sei já sobre o que ela vai falar, eu não tenho resposta para ela, eu sei que ela quer só tomar o meu tempo aqui, precisa falar. Quando deu a hora dela, eu já tinha visto umas 2 pessoas ou 3 antes, quando ela entrou e sentou assim, aí eu, fala irmã, olha a impaciência, né? Fala irmã, como é que eu posso ajudar você hoje? Do tipo assim, de novo, né? Eu estava cansado demais, e eu não queria conversar com aquela irmã. E aí ela entrou e falou assim, oi pastor, tudo bom? Hoje não tem nada não. Mas eu falei, volta para casa, miserável. Aí ela falou assim, hoje eu quis só orar pelo senhor. Aí eu comecei a chorar. Claro que ela nunca soube que ela era chata para mim, né? Não vai chegar nela, não. Pode ficar tranquilo. Tenho certeza que não vai chegar nela. Não, ela está viva ainda, mas não vai chegar nela. E ela disse assim... Ela falou assim, pastor, eu vim só orar pelo senhor. Eu senti no coração o desejo de vir aqui orar pela sua vida. Aí eu caí em choro. Falei assim, minha irmã, Deus sabia que eu precisava disso hoje. E eu falei assim só para ela assim, eu achava que você veio trazer um daqueles seus problemas que eu não tenho solução para você. E eu provavelmente ia te dar a mesma resposta de sempre. Mas hoje você veio cuidar do meu coração e eu estou aqui quebrado. E eu vi naquele dia que foi um pão quentinho que Deus me deu assim, tipo, você está cansado? Eu sei que você está cansado. Então, toma aí uma água fresca, um pão quentinho, porque a caminhada ainda é longa. Eu tenho certeza que se você trouxer na sua memória, um dia alguém já lhe deu uma palavra, uma mensagem no WhatsApp, um abraço, uma declaração, que no meio de tanto cansaço, foi como se fosse um pão quentinho que derrete a manteiga no meio da tarde, com um café fresquinho, quase na hora para você, sim. E aí você vai dizer como Elias, foi com essa força, a força dessa comida que eu segui em frente. Então, primeiro que Deus disse para Elias assim, olha, você não vai terminar essa história, quem vai terminar sou eu. Então vamos continuar junto. A segunda coisa que Deus faz, e que nos mostra aqui, é que quando Elias chega na caverna, ele é surpreendido por uma voz que diz assim, o que você está fazendo aqui? Nós servimos ao Deus que é onipresente. E eu entendo onipresença não é apenas geográfica, é temporal, porque Ele é o Deus eterno. Então Ele já está amanhã. Talvez o resumo simples seria só eu chegar aqui e dizer assim, está preocupado com amanhã? Vamos para casa dormir, porque Deus já está amanhã e Ele vai cuidar de tudo e ponto final. Amém. Mas Deus estava precisando dizer para Elias que ele já estava lá antes dele chegar. Elias é surpreendido no lugar do esconderijo, no lugar onde ele achava que Deus não o encontraria, e ele é pego de surpresa por uma voz forte que vem lá de dentro. Elias, o que você está fazendo aqui? Eu já estou aqui. Então, quanto ao seu amanhã, que é o tempo da ameaça de Jezabel, ou hoje, que seja o tempo do seu cansaço diante das circunstâncias, o amanhã, que é você voltar à luta, aos problemas, às crises, às incertezas, às perseguições que muitos de nós temos, aos adversários que nós encontramos pelo caminho, a mensagem que Deus trouxe para Elias é a mesma palavra que Ele dá para você hoje. Quando você chegar amanhã no seu gabinete, na sua casa, pisar a calçada da sua rua, Deus vai dizer assim, chegou? Eu já estava aqui te esperando. E este amanhã é o fim. Até o final. Deus faz isso com Elias. Elias tem que aprender que Deus está na simplicidade, na intimidade do coração. E não na exuberância da pirotecnia. Talvez eu vejo esse cenário aqui, né? É o terremoto, é o vento forte, é o fogo. Eu não consigo entender como é que um vento fende uma rocha. Já parou para pensar nesse mistério bíblico aqui? Um vento que fende a rocha. Parece que não faz muito sentido. Será que foi um erro de tradução, de escrita? Porque o ideal seria o terremoto fazer isso. Mas é o vento. E depois do vento, o terremoto. E aí depois do terremoto, um fogo. E nada disso
deu a Elias a sensação da presença. Sabe o que isso me lembra muitas vezes? Sim, Deus está em todo lugar, mas você precisa aprender a descobrir Deus no quarto secreto, onde Ele fala com a voz baixa, suave e íntima no seu coração. Às vezes a gente fica procurando Deus na agenda. É o congresso do avivamento, é o encontro da renovação espiritual, e aí a gente fala aquele corinho antigo, né? Neste dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Deus deve rir da gente demais, gente. Deus deve rir demais das nossas teologias, de algumas canções que a gente cantava e canta ainda, né? Deus fala assim: você marcou um encontro comigo? Tá doido, menino? Deus deve dar umas boas regaladas, porque Ele fala assim: eu já estava aí muito antes de você chegar, tu não marcou encontro nenhum comigo, não. Eu que estou te aguardando aqui um tempão, cara. E você está me procurando aí nesse movimento frenético, dessa loucura aí. Eu quero falar no seu coração, então fica quietinho um pouco. Porque o vento nos assusta, o terremoto nos ameaça e o fogo nos distrai. Eu vejo aqui 3 figuras que consomem a nossa atenção, que consomem a nossa concentração. Então há situações do nosso dia a dia que são como o vento que nos amedronta, o terremoto que nos assusta e o fogo que nos distrai. Eu, pelo menos, sou fascinado com o fogo. Minha esposa brinca muito comigo porque eu fiquei internado no hospital 46 dias quando eu tinha 9 anos de idade, porque eu queimei minhas 2 pernas numa brincadeira com álcool. Quase morri na minha infância. É um testemunho para outro retiro. Olha eu me convidando aqui para voltar. E surpreendentemente, eu não tenho nenhum medo de fogo. Acendo churrasqueira com uma alegria, brinco, acendo fogueira. São João não pode, né? Mas em junho e julho, lá em Teresópolis, na casa do meu sogro, a gente acende uma fogueira no quintal à noite. E eu fico ali futucando fogo, adoro ver aquelas fuligens subindo. Tenho uma fascinação por fogo. O que a psicologia se chamaria de trauma, para mim, é fixação. E como o fogo me distrai. E aí, trazendo para a realidade do ministério, a gente tem ventos que nos assustam e nos amedrontam, terremotos que nos ameaçam e também muitos fogos que nos distraem. Então você precisa do silêncio para ouvir Deus falar com uma voz baixa, suave e amorosa, dizendo assim: e aí, Elias, já descobriu por que você está aqui? E ele repete. Aí quando ele repete a culpa de novo, e aí é interessante como Deus, na sua graça, Deus trata com Elias assim: tá, Elias, eu poderia gastar tempo com você agora explicando por que tudo isso aconteceu ontem. Também podia explicar para você todo esse contexto do hoje. Mas vamos fazer o seguinte, vamos viver amanhã agora já? Então o versículo 15, Deus já parte para o plano. Deus não começa aqui, por graça e misericórdia, a desvendar aqui os mistérios do que aconteceu. Ele também não briga com Elias porque ele estava fugindo. Isso é graça. Deus não faz aquela pose de mãe brava e fala assim: o que você está fazendo aqui? Por que você está fugindo? Está com medo de quê? Está duvidando de quê? A graça de Deus faz com que ele lide com Elias apenas assim: Elias, vá e volte para o caminho de onde você veio. O que Deus está me mostrando aqui? É que tem plano para amanhã. Ainda não terminou. Tem uma obra para ser concluída. No caso de Elias, era ungir 2 reis e nomear o seu sucessor. A obra só termina quando você deixa um legado. O nosso tempo não se mede pela cronologia, o nosso tempo se mede pela eficiência. Não se trata do quanto você vive, é do como você vive, do legado que você deixa, do exemplo que você deixa. É uma vida suficiente. Para mim, um dos melhores epitáfios bíblicos, dentre outros que existem, é aquele que encontramos no livro de Atos acerca de Davi. Davi viveu para cumprir o propósito de Deus na sua geração. Então, não se trata de viver num ano e morrer, nascer num ano e morrer no outro. É viver o tempo suficiente para cumprir o propósito de Deus. Então, viva para cumprir o propósito de Deus. Elias tinha que ungir 2 reis e nomear um sucessor. E Deus faz uma promessa: eles vão dar cabo da obra depois de você. Não se preocupe com amanhã. Está nervoso? Está com medo? Está assustado? Está desistindo? Não, ainda temos um longo caminho. E você só terminará quando eu disser: foi suficiente.
Mas como é que eu vou até o fim, Senhor? Lembra da palavra de Elias? Eu estou sozinho. E aí Deus traz uma memória gloriosa, uma visão gloriosa para Elias e fala assim: você acha que está sozinho? Volta e você vai ver, versículo 18, que eu também conservei 7.000 em Israel, que como você não dobraram os joelhos diante de Baal. E há bocas também que não beijaram ainda Baal. Queridos, quando eu olho o futuro, eu já disse algumas vezes, o ano que vem, por exemplo, eu tenho orado muito pela nossa igreja em especial. Tenho orado pela minha família, minhas sobrinhas, meus sobrinhos. Tenho orado pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil. O ano que vem será um ano muito difícil para nós. E às vezes eu fico cansado e assustado. E Deus então recobra no meu coração ânimo com pessoas como vocês aqui. Que choram comigo, que sofrem comigo, que amam comigo a palavra, o ministério, e somos todos, ao todo, muito mais do que 7.000 no Brasil inteiro. Que só pensar em Pastor Batista são 14.177, se não me engano, arrolados na nossa ordem. E isso afiliados, sem pensar nos outros que ainda não são afiliados. Mas o reino de Deus não são só batistas, não. Você sabe disso, né? Vai lembrar isso. Temos irmãos presbiterianos, metodistas, congregacionais, pentecostais, neopentecostais também, acredita? É reino de Deus, é. Tem coisas que acontecem lá que nem... Mas não sou eu que vou dizer que eles são reino de Deus, não, gente. Não sou eu, não. Então a gente não está sozinho. E aí eu volto para o apóstolo Paulo, quando lá em 2 Timóteo, deixa eu ter marcado para ser mais rápido aqui, nem estava marcado errado. Em 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele faz esse desabafo para Timóteo, Timóteo, é muito ruim estar sozinho, Timóteo. É muito ruim estar sozinho quando na minha defesa ninguém apareceu para me ajudar. Mas sabe o que ele fala no versículo 17? Mas, olha, eu sou apaixonado pelo texto bíblico quando eu encontro adversativas. Mas, porém, contudo, já percebeu que é sempre uma mudança de cenário que mostra a soberania, o cuidado, a intervenção de Deus na nossa história? E aí, versículo 17, Paulo vai dizer assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E foi libertado da boca do leão. Você nunca está sozinho. Porque se faltarem homens ou mulheres ao seu lado, o Senhor lhe acolherá. Pastores batistas, eu tenho consciência de que o amanhã é assustador. Eu tenho certeza que o amanhã será esgotante. Mas o Senhor estará conosco. E nós estaremos juntos. Eu quero compartilhar com você um trechinho de um áudio aqui. É um álbum, depois eu posso compartilhar com vocês, de um pastor, músico chamado Marco Teles. Talvez alguns de vocês conheçam. Ele escreveu um álbum que é um sermão cantado, e baseado nessa carta de Paulo a Timóteo. E eu quero pegar só um trechinho e depois vai emendar numa canção. E eu queria que você ouvisse a canção com os olhos fechados, para que o vento forte não te ameace, o terremoto não te assuste e o fogo não te distraia. E eu queria ousar, pensar e achar que Deus vai falar ao seu coração, como falou o meu, com essa canção que se intitula Tu Porém. O convite do velho Paulo ao seu amado Timóteo não era para se jogar em absoluta insegurança no mar revolto, afinal de contas, não. Era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme. Aliás, que subisse na rocha inabalável, que é Cristo. Por isso a insistência. Timóteo, eles podem regredir, pode acontecer de aquele lado te trair e o outro te machucar. Na verdade, vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme. Timóteo, eles podem, você não.
tempos a verdade verá. Em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Cada um em desprezo abandona o outro. Cada um desespero só se abraça, é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Na escuridão. E se perder tudo que tu tens aí, se alegre então por saber Deus estar aí. Muitos podem, tu porém, outros vão, tu porém. Ser fiel comigo até o fim. E quando você perder tudo aí, lembra, Deus está aí. Eu queria terminar orando junto com você pelo nosso amanhã. O amanhã que é incerto, o amanhã que pode ser ameaçador e o amanhã que pode ser até distante. Mas é amanhã. Mas Deus está lá. E você não está sozinho. Eu queria que você fizesse um propósito nesta noite de não ser este primeiro Elias, mas ser o Elias do retorno, do voltar do caminho de onde veio e recomeçar e retomar a sua caminhada com Deus. Você veio, recobrou as forças, foi um pão quentinho de Deus na sua vida, foi uma água fresca durante o sono embaixo do zimbro. Glória a Deus. Você não está sozinho e Deus já está aqui. Vamos orar? Se você deseja renovar este compromisso, eu queria orar junto com você aqui na frente. É uma forma, você faz isso tanto na igreja, às vezes nem sempre você tem vontade de fazer você isso mesmo, né? A gente está sempre fazendo isso com as pessoas. Vem aqui à frente, quero orar por você. E a gente, como pastor, não tem essa oportunidade de juntos nos abraçarmos e
ajoelharmos e orarmos diante do Senhor. Então eu vou tomar as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo: tu, porém, junto comigo, vamos até o fim. Pastores batistas, amanhã é dia de continuar. Amanhã é dia de vencer. Amanhã é dia de prosseguir. Há lágrimas, Deus as enxugará. Há fraquezas, Deus fortalecerá. Há medo, Deus encorajará. Há fuga, Deus trará você de volta. Há ameaças, Deus as aniquilará. Porque Deus é poder. E Ele que chamou você vai levar você até o fim. São palavras vivas que a gente fala o tempo todo, prega sobre isso o tempo todo, mas como Elias, bastou um dia de ameaça de Jezabel, a gente se esquece de tudo isso e diz: chega, Senhor, não dá mais. Então, nesta noite, eu quero convidar você a caminhar comigo e ir até o fim. Até o fim. Não desista. A gente acha que pode colocar pontos finais na nossa caminhada, mas Deus substitui todos eles, faz uma reedição no texto, diz: não, aqui é vírgula, aqui é vírgula, aqui é vírgula, porque a viagem ainda é longa. E eu quero, em nome de Jesus, chegar ao fim deixando um legado, deixando uma marca, como meu pai tem deixado na minha vida e tantos outros. E que você deixe marcas na vida de alguém também, porque alguém deixou marcas em você. Você está aqui hoje porque eu tenho certeza que alguém marcou a sua vida. Seu pastor, seu tutor, seu professor de EBD, uma anciã preciosa na sua igreja, aquela irmã que foi no gabinete e orou com você, há pessoas que um dia oraram por você e foram um pão quentinho, e hoje você está aqui porque um dia Deus renovou o seu ânimo e Deus disse: vamos até o fim, você não está sozinho. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero clamar o teu espírito renovador sobre os meus irmãos. Mais do que colegas, são irmãos em Cristo e são companheiros na viagem, nessa jornada fantástica de cumprir a tua vontade, de ver a manifestação do teu poder, de ver o Evangelho transformando, salvando vidas. Mas, Senhor, muitas vezes, depois de uma noite sombria, vem a ameaça do amanhã. E a gente sucumbe como Elias ao nosso medo, às nossas fraquezas, a esta nossa inabilidade de lidar com a adversidade. A gente se compara, se acha ruim, incapaz, pior, insuficiente. Ou então a gente traz sobre os nossos ombros o erro, o pecado dessa geração e se sente fracassado por não vermos o resultado do nosso trabalho. Mas não somos nós que veremos, muitas vezes são pães lançados sobre as águas e um dia voltarão para nós. Então renova-nos o ânimo. Queremos nos esconder nas cavernas do nosso entendimento, da nossa covardia, da nossa fragilidade. E aí o Senhor nos surpreende, nos acolhendo e dizendo: vem, eu já estou aqui te esperando. Obrigado, Pai, pela tua graça, que nos alimenta com a força da comida para prosseguirmos. A tua presença que se faz real hoje e amanhã e sempre, porque tu és eterno, onipresente no agora e no depois. E o Senhor não gasta o teu tempo precioso da eternidade para nos explicar todos os teus mistérios. O Senhor apenas nos toma pela mão e diz: vamos juntos até o fim, porque há um legado a ser deixado nessa geração. Então, Senhor, que esses servos teus aqui, com sua esposa, com seus filhos, cada um deles possam viver o renovo e o recomeço de uma retomada, descendo para o caminho de onde vieram, voltando para as suas congregações, para as suas comunidades, para as suas cidades, para o povo que é teu, para amar, cuidar, alimentar, prover, guardar, proteger, admoestar, disciplinar, corrigir, tudo isso que envolve o nosso ministério pastoral, e que a gente nunca se sinta sozinho. Que a gente se ajude mutuamente, fortalecendo-nos, amando-nos, perdoando-nos, como a gente precisa de perdão, de abraços acolhedores, de feridas sendo curadas. E que no final das contas, a gente sempre diga como o teu servo Paulo: o Senhor sempre esteve conosco e nunca nos abandonaste. Senhor, então faz isso completo, em nome de Jesus. Amém.